Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Muito obrigado. Vamos para mais uma aula, Estudo da Verdade, aula 707 pelo YouTube 346. Então vamos para a primeira parte, que é perguntas e respostas. Primeira pergunta, feminino, 57 anos, casada. Posso ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade em um dia e no outro a palavra do anjo? E na oração aos antepassados, devo evocar apenas as 4 raízes das 2 minhas e das 2 do meu esposo? Sim, a última pergunta é se você é casado uma vez só, então depois vamos falar sobre isso. Okay? Então, o livre-arbítrio é o que Seitiano respeita muito, mas é bom saber que a chuva de néctar da verdade é básica. Ela é muito importante que todos os antepassados conheçam a verdade contida na chuva de néctar da verdade. O fato da pessoa saber de cor não significa que saiba tudo que está na sua sagrada. Decorar é diferente de entender, a conscientização da verdade. E isso nós conseguimos, muitas vezes, quando, repetidas vezes, nós vamos entendendo pouco a pouco. Por exemplo, o pessoal pode dizer, mas eu leio 10 anos da Sutra. Olha, eu leio há mais de 50 anos, mais de 60 anos, mas ainda estou descobrindo coisas da Sutra Sagrada. Então, ela é tão profunda que, muitas vezes, ela tem muitas outras passagens que nós precisamos entender também. Aquele caso que eu citei da senhora que pediu orientação lá em Portugal, lembra? O rosto dela, que era bem envelhecida, ela aparentava ter 80 anos, quando tinha só 40, mudou totalmente em 5 minutos. Por quê? Porque ela compreendeu a verdade que eu expliquei para ela. E a verdade é que ela é filha de Deus. E mais outras coisas mais que eu expliquei. Então, isso ocorreu o rejuvenescimento porque a verdade liberta, disse Jesus Cristo. E essa verdade que liberta e contém basicamente na chuva de néctar da verdade. Embora outras sutras contenham a verdade também, mas não tão profundo e detalhado como a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Então, o fato de decorar não significa que possa ter entendido. Por exemplo, ela tinha decorado o Pai Nosso, mas não tinha atentado no significado da oração Pai Nosso. E quando entendeu que era filha de Deus, ocorreu uma transformação, o rejuvenescimento da manifestação da vida. É aquilo que está na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Aquele que crescer jovem vai se rejuvenescer. E aquele que se quer ser senil vai continuar com cara de velho. Então, é muito comum pessoas que sonharam com o antepassado e viram o avô, o bisavô, um rosto bem de jovem, porque entenderam essa verdade. Então, aquele velho, que era a fisionomia de velho, era no corpo carnal. Mas quando entenderam que é espírito e não corpo carnal, apareceu uma fisionomia de jovem. Então, muitas pessoas que decoraram a Sutra e pensam que antepassado já tenha compreendido tudo, mas não é nem sempre assim. O livro que o mestre livro que o Sagrado Mestre Masaru Taniguchi escreveu sobre a Sutra Sagrada tem mais de 360 páginas. Isso demonstra o quanto é profundo e quantas explicações que é preciso entender. E é exatamente o que os antepassados precisam disso: compreender, entender e conscientizar. Tem pessoas que pensam que o fato de transmitir algumas palavras para os antepassados é suficiente. Então, é o caso de muitas missas que falam, mas não tocam. Não tocam no antepassado, não estão entendendo. Por exemplo, há muitas religiões que mantêm a formalidade, presas somente à formalidade. E falam palavras que falavam há 300 anos, 400 anos atrás, ou 500 anos atrás, e os antepassados não entendem. Não entendem, tá? Então, é a mesma coisa que você pegar uma carta pelo Vascaminha
que tem, que desde ano 1500, que foi quando ele mandou para o rei de Portugal, e hoje não dá para entender 40% do que está na carta. Mas só tem 526 anos essa carta. Por isso que é importante ler a Sutra Sagrada Chuva e Néctar da Verdade, e em outro horário pode ser lida outras sutras, como Palavra do Anjo. Sobre as 4 raízes, sim, para quem é casado uma vez, na atual, tem as 4 raízes, mas quem teve 2 casamentos e teve filho no primeiro casamento, é importante que cite os antepassados do ex-cônjuge, que são antepassados dos próprios filhos. Aí também tem que levar em consideração o seguinte: já houve casos do atual cônjuge que ficava com ciúmes quando ela citava o cônjuge anterior. Então eu falei, olha, se é para criar desarmonia, então é melhor só citar um dos seus antepassados e do cônjuge atual. E faça registros espirituais para mandar para o roso. Ou então, quando fizer a oração para os antepassados na regional, na academia, então coloque os antepassados também do ex-cônjuge. Okay? Então, o conteúdo da sutra não está em outras sutras. Por isso que é fundamental que leia a Chuva e Néctar da Verdade e também outras religiões. Mas a Chuva e Néctar da Verdade é fundamental que leia de manhã. Por isso que eu recomendo que leia de manhã e à tarde, à noite, leia as palavras do anjo. E às vezes a pessoa não pode, porque tem um compromisso, ou está com o telefone. Então, se já leu de manhã bem cedo, o primeiro horário, definir que é para os antepassados. Pergunta número 2. Feminino, 32 anos, casado. Tenho toque, transtorno obsessivo compulsivo, onde tenho pensamentos intrusivos semelhantes e tenho compulsões para aliviar esses pensamentos. Exemplo, pensei algo ruim, eu faço algo para aliviar esse pensamento, lavar as roupas milhares de vezes, lavar meu cabelo milhares de vezes, desfazer coisas que eu fiz e fazer novamente em forma de autopunição. E milhares de outras compulsões. O toque é diferente da maneira de limpeza, é um transtorno. Sim. E todo transtorno não é espiritual, é psicossomático. Tá? Isso é o que mencionam os psiquiatras. Psiquiatras são médicos que fizeram, depois de formada a medicina, fizeram estudos sobre a mente. O livro dos doutores Kaplan e Sadock é um compêndio de psiquiatria, tem quase 800 páginas. É bem volumoso, é bem mais alto que o da Verdade da Vida. Para que tenha uma ideia, a Verdade da Vida tem 13 por 18 centímetros, 13 de comprimento, a altura 18 centímetros, totalizando 234 centímetros quadrados de área. Esse livro tem 602 centímetros de área, 602 centímetros quadrados de área. Ou seja, é uma vez e meia maior e tem 800 páginas. Então, é alto, grosso e letras menores que o da Verdade da Vida. Por isso que ele tem muito conteúdo. E nesse livro consta o seguinte: os tópicos essenciais. Diz assim o Dr. Kaplan e Sadock. O distúrbio obsessivo compulsivo é evento mental, por isso que eu falei que é psicossomático, recorrente e intrusivo, que pode ser pensamento, um sentimento, uma ideia ou sensação. As pessoas com esse distúrbio têm inteligência acima da média. Então, esse é um detalhe, que essa inteligência é um pouco acima da média. Aqui uma observação interessante. Aí ele disseram o seguinte: os pacientes com esse distúrbio obsessivo-compulsivo tinham uma história de nascimentos traumáticos. Aqui eu tarjei com letra maiúscula para chamar a atenção. Uma história de nascimentos traumáticos. Aí que começou a causa, por isso que eu disse que é psicossomático e não espiritual. Quando nascimento, ou então quando estava na barriga da mamãe, ou quando foi concebido, é que começou a causa do problema. Outra observação importante: há uma hipótese de que essas anormalidades possam estar localizadas mais no hemisfério esquerdo, a qual é apoiada pela incidência do canhotismo desse paciente. Isso significa o quê? Canhotismo é quando existe um domínio
muito dominadora a mãe. E eu direi, então, por quê? Porque o canhoto escreve com a mão esquerda, e a esquerda representa o homem, a mão esquerda representa o homem, o lado direito, a perna esquerda, a mão direita representa o lado esquerdo do homem, que representa o homem. O lado direito representa a mulher. Então, se o canhoto, se a pessoa um filho é canhoto, existe um canhotismo, significa que a mãe manda e o canhoto quer que o homem obedece. Então, significa um domínio muito acentuado da mãe. E outros fatores psicológicos, psicogênicos. É um grau que se preocupa com a agressividade ou a limpeza. No seu caso, é a limpeza. Então, eu recomendo que você leia também. Eu vou te dar muitas coisas aqui. E leia o livro A Humanidade é Isenta do Pecado 30, 40 vezes, 50 vezes, mas 10 vezes cada capítulo. E ainda recomendo que leia para os antepassados, porque é um livro que os antepassados não tiveram a oportunidade de ler. E leia cada dia 5 páginas antes da Sutra Sagrada. Cada dia 5 páginas antes da Sutra. Lendo, terminando o livro, volta novamente para o início, e aquela parte que o mestre respondeu uma carta para o escritor, você pode pular, porque aquela parte lá não tem ligação com o cristianismo. Então, é fundamental que você entenda, grave mais o conteúdo do livro na parte que fala sobre o cristianismo, que é que você tenha um domínio, que é a sua origem. Então, leia 10 vezes cada capítulo, terminando, leia novamente mais 10 vezes cada capítulo. E para os antepassados, leia 5 páginas por dia, estudando esse livro para os antepassados. E muitas coisas aconteceram para as pessoas que leram várias vezes para os antepassados. Muitos milagres aconteceram. E não é uma causa espiritual, conforme eu disse, é psicossomática. A minha recomendação é voltar mentalmente para a época do seu corpo, na formação do seu corpo carnal, quando você foi concebida, e agradecer papai e mamãe. Mais a mamãe do que papai. Então, faça uma base de 80% papai e 100% para a mamãe. Leia o livro Buscando o Amor dos Pais. Leia 7, 10 vezes. Por que tanta essa quantidade? Porque na primeira leitura você se atenta aos relatos e não atenta para as explicações doutrinárias. Por isso que quando você lê na 7ª leitura, por exemplo, você vai dizer, mas eu não lembro de ter lido isso aqui antes, nesse livro. Você leu, mas naquele dia você não estava concentrada naquele assunto. Por isso que é importante ler e ler várias vezes. Praticar a meditação Shinsokan. Shinsokan, estude a meditação Shinsokan. Então, faça o seguinte, pega o livreto da meditação Shinsokan e aquela parte, logo que você abre, tem uma explicaçãozinha pequena, leia e releia várias vezes aquela explicação. E quando terminar de ler, leia uma oração da verdade e orações, depois inicia a meditação Shinsokan. Aí você estará bem concentrada naquele assunto. Se você assistir televisão e começar a praticar a meditação Shinsokan, se assistir um filme, vem na sua imagem o filme. Se assistir uma novela, vem mais na novela. Se assistir o futebol, vai ver mais de jogador correndo para cá, correndo para lá. Então, para entrar bem concentrado, eu recomendo que leia A Verdade e Orações, volume 1, e também a explicação que está no livro da meditação Shinsokan. E antes de iniciar a meditação Shinsokan, então, leia esse livro, A Verdade e Orações, volume 1. É esse o momento que você irá mergulhar na sua natureza sagrada e divina. Lembrando que aquela frase que o padre fala quando coloca a hóstia na boca da pessoa, aparentemente é uma formalidade. Mas comecei a analisar, é uma formalidade interessante, muito importante, para que a pessoa entenda que quando ele fala corpo de Cristo, aquela hóstia simboliza corpo de Cristo. Corpo de Cristo, lembrando, não é de Jesus. Jesus era o nome dele, mas o Cristo significa o Redentor. Também Buda não é o nome de Buda, é um nome que foi dado para Redentor, Salvador. E Cristo é o Redentor, Salvador. É meio sinônimo, Redentor, Cristo. Buda com Cristo é Redentor.
De Buda, o nome dele era Sakyamuni, não Buda. De Cristo, não era Cristo, era Jesus. Jesus, então, Cristo significa o eliminado, o redentor, o salvador. E Buda, mais ou menos, é a mesma coisa, ok? Então, é nesse sentido que estamos dizendo a necessidade de entender a verdade, que a sua vida é a vida perfeita de Deus. Então, esse é o momento que você vai mergulhar e contemplar a sua natureza divina. Então, quando você praticar a meditação Shisokan, inspirar o ar, o mestre Masaru Taniguchi diz, inspire visualizando que a vida de Deus está no seu interior, depois prenda a respiração para ter a sensação de plenitude que Deus está dentro de você. Esse daí corresponde à hóstia que é dado na boca da pessoa, ok? Então, mergulhe, tem muita coisa para estudar, conseguir o tempo e vai estudando pouco a pouco, praticando tudo isso que eu lhe falei. Pergunta número 3. Feminina, 50 anos, solteira. Desde a infância, vivo em competição com a minha irmã, com ciúmes e inveja entre nós. Hoje me sinto estagnada enquanto ela prosperou. Como posso libertar desse sentimento? A diferença é que você prosperou, que ela prosperou, é porque ela perdoou. Ela soube te perdoar. Mas você não perdoou ainda. Sendo você mais emotiva, isso corresponde a se você pega o antebraço, belisque aqui. Aperta bem. E belisque o cotovelo, com o braço esticado, na mesma intensidade. Você vai ver que o cotovelo não dói. Onde você belisca a pele do cotovelo, não dói. Então, significa que essa parte é mais sensível, essa parte não. Então, você está, sim, como você está com a sua emoção que é muito sensível, muito delicada. Enquanto a sua irmã, ela está aqui, ó, não está nem se preocupando com isso, ou seja, ela perdoou. E o perdoar, conforme eu disse algumas vezes, é tirar a pedrinha que está no seu sapato. Perdoa a sua irmã. Então, também tem duas coisas. Quando nasceu, que é mais velha, quando nasce a outra irmãzinha, geralmente fica um pouco com ciúme dela, porque até então ela era a rainha, era a atenção principal dos pais. Nasceu outro filho, a atenção foi para o caçula. É lógico, porque sendo menor, necessita mais atenção, o cuidado necessita maior, é mamadeira, trocar fralda. Então, essa maior geralmente fica com ciúme. E também tem outro detalhe. Yogananda, um aluno perguntou para o Yogananda que ele tem um amigo, eu disse para o Yogananda, eu tenho um amigo que ele não me fez nada, mas do nada eu tenho raiva dele. O que o Yogananda disse? Essa raiva de vidas passadas, na vida passada você foi inimigo dele, então você ainda não perdoa essa pessoa. E às vezes a pessoa reencarna, essa pessoa reencarna também na mesma época, junto, no meu período, é um amigo, você conhece essa pessoa, quando você o vê, sente essa raiva, você não sente harmonia, ou é irmão, muitas vezes a pessoa, como amigo, não resolve o problema, então o anjo fala, agora você vai nascer como irmão. E também não perdoou. Então agora você vai continuar nascendo como irmão, como filho ou pai, e assim vai até perdoar. É castigo de Deus? Não é castigo de Deus. É a lei de Deus. É a lei de Deus. Como Deus é amor, é para aprender a estabelecer o amor. Quando você fala para alguém, por que você encarna? Para evoluir. Nesse sentido, de aprender a perdoar é uma evolução. Então, pratique. Se você pratica o coração do perdão 2 vezes por dia, pratique 50, 60, 70 dias por dia. Até perdoar. Até perdão. Leia o livro, meu segundo livro, Iluminando Seu Caminho. Não ganho nada pelos 4 livros que eu publiquei, porque os direitos autorais de tudo para sentir um lendo. Então, leia no Iluminando Seu Caminho o relato da preletora Mabel. Veja como ela fez. Eu falei para fazer 40 vezes oração de perdão por dia, ela fez 120, 150, 200 orações de perdão por dia. Eu falei para agradecer 1 hora por dia, ela agradeceu 5, 6 horas por dia. Então, praticou mesmo, praticou muito. Até que ela começou a sentir amor por essa pessoa que tinha ódio. Então, você tem que chegar nesse ponto. Amar verdadeiramente a sua irmã. Aí você vai prosperar. Enquanto você estiver com mágoa e sentimento, você não vai conseguir prosperar. Porque você está amarrado num ponto. E você quer avançar, mas não consegue, porque você está amarrado num ponto. Então, é como se tivesse
amarrado um elástico, você vai, mas o elástico está puxando para trás. Então, perdoar isso é tirar romper essa corda, esse elástico que está lhe prendendo ao passado. Bom? E faça, então, 50, 60, 70 por dia. Leia o livro Missões para o Cotidiano, leia o livro Vivendo e Amando, e pratique 60, 70 orações de perdão por dia. Ok? E na parte da tarde, agradeça. Compre o contador digital, tem um mecânico, tem um digital. O digital é mais prático, é pequeno. Você tem um digital que você pode colocar no dedo, só dá um toque e já vai fazer. Enquanto você está dirigindo, pode fazer. Enquanto está caminhando, pode fazer. Não precisa ficar parada para fazer essas práticas. Ok? Basta você estar concentrado na pessoa. Vamos para a próxima pergunta. Menino, 57 anos, casado. Sinto uma energia ruim dentro da minha casa, principalmente quando leio a sutra. Poderia ser influência de espírito de pessoas que viveram nessa casa e antes de ser demolida? Sim, com certeza. Com certeza. É por isso que eu aprendi com o senhor Tokurissa. Ele falou, sempre que você comprar um imóvel, comprar um carro usado, faça a purificação. Mesmo um carro novo, é importante fazer a purificação. Porque lembro daqueles carros da empresa automobilística que foi construído no meio da greve. E da greve, muitos operários estavam com raiva. E o sindicato fica jogando o funcionário contra a empresa para justificar a greve. Então, também tinha muitos problemas. Teve um problema no carro nos anos 70, que toda a lataria ficava enferrujada, pipocando ferrugem. Foi bem construído na época da greve, esses carros. Né? Por isso que é importante que haja uma harmonia total na purificação. Então, o professor Tucuíça disse, comprando um imóvel, um carro, faça a purificação. Aí ele disse, para dizer o seguinte, se você foi dono desse terreno da casa, ou morou aqui, ou morreu aqui, significa que ainda está no umbral, está no purgatório, não está no mundo celestial. Está preso ao local imóvel. Então, explica o seguinte, essa propriedade aqui é minha, eu adquiri essa propriedade. Então, está na hora de você se libertar e ir para o lugar mais iluminado. Nós vamos fazer uma oração para você, e você vai para o lugar mais iluminado. Você vai sair de umbral, ou seja, você vai alcançar esta iluminação, compreendendo a verdade que nós vamos explicar para você agora. Aí, convide a instituição local que você pertence, convide o preletor da CETIOE para conduzir essa prática. E também, peça ajuda de 5 ou 6 dirigentes dessa associação local, não a pessoa que está entrando pela primeira vez hoje na CETIONE, que ela ainda não tem essa força ainda. Mas aquela pessoa que já é veterana com a CETIONE há 7 anos, 10 anos, que leva estudar todos os dias, essas sim são as pessoas mais indicadas. Então, alguns espíritos estão indo na nossa casa, então faça essa purificação. Não vai dar para contar agora, aqui tem muitos outros casos que nós fizemos participando de uma purificação, e houve uma mudança muito grande, e, como só vou citar um exemplo, lá de Recife, o pretor Maurício Pessoa de Mello, saudoso pretor Maurício Pessoa de Mello, ele falou o seguinte, o senhor lembra quando o senhor veio aqui em 78, e eu tinha terminado a construção desse hotel, não é que eu terminei, parei no 9º andar, porque acabou o dinheiro, não podia mais subir. Mas a estrutura é de subir 4, 5 andares mais. Mas acabou o dinheiro, então paramos no 9º andar. E aí eu falei para ele, senhor Maurício, o senhor precisa fazer purificação nesse prédio aqui. Porque aqui deve ter morrido muitas pessoas, algumas pessoas morreram aqui. Ele falou assim, morreu um ex-funcionário meu, era meu funcionário, quando estava aqueles vergalhões laço de pé, ele caiu e ficou espetado lá, e teve muitos casos. Aí eu falei, tinha 2 funcionários, dois inquilinos que eram ourives, que estavam tinham alugado 2 quartos lá, e tinha vazamento de gás, quando foi acender a luz, explodiu e morreram os 2. Então eu falei, tem outros casos também. A guerra dos holandeses, tal, não foi nessa região, foi na hora seguinte.
Mas na guerra, assim, o pessoal corre para lá, vai para cá. Então, faça a purificação. Já que o senhor concedeu um desconto altíssimo, desconto muito alto, só ficou preço de custo, peça ao pessoal que está assistindo o curso aqui ajudar. Fala, mas o senhor pode pedir que eu tenha vergonha? Eu pedi e os pretores concordaram e ficaram, 80% dos pretores ficaram para purificação. Bom, 3 anos depois, eu fui lá novamente para Recife, aí a esposa dele falou, vem ver o que o senhor, falando bravo, sério, vem ver o que o senhor fez aqui, olha. Abriu a porta lateral e falou, em 20 anos não subiu um tijolo. Olha aqui, em um ano subiu 3 andares. Depois fizeram a purificação. Ok? Então, pergunta número 6, feminino 70, masculino 70 anos, divorciado. Minha neta, nascida em 2004, tem hipotonia, faz vários tratamentos. Quero saber o que posso fazer para ver a saudável e alegre. Bom, eu recomendo que os pais também façam, não é somente o avô, não. Que quando os avós fazem, os pais ficam lá vendo televisão e os avós rezando. Os pais precisam fazer, porque tem uma grande direta influência dos pais nas doenças, nas enfermidades dos filhos. Aí a filha fala, não, pai, eu não gosto de fazer. Aí fala, eu também não gosto, mas estou fazendo porque é minha neta. É obrigação de vocês. Se vocês quiserem que a sua filha fique curada, façam também, independente de gostar ou não. Não é todo mundo que vai fazer o que gosta. Quem gosta de ir no dentista? Mas vai porque quer ver a melhoria no dente. Então, é questão de vocês fazerem o que eu vou falar. Aí fala para ele ler a Sutra na cabeceira da filha. E também é preciso averiguar se houve algum caso semelhante na família do pai ou da mãe. E oferecer, caso haja que aconteça algum caso semelhante, para essa pessoa que teve esse problema, que está no mundo espiritual, ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, 21 dias. E também ler a Sutra na cabeceira da filha. Os pais fazerem isso. Tendo em mente, não ficar pensando, eu vou ir para você ficar curado. Se ler pensando dessa forma, não vai ficar curado. Tem que transcender a doença. Deus não criou a doença, então ver a vida dela perfeita, sagrada, conforme Deus criou. Pensando dessa forma, ler a Sutra Sagrada. E também fazer 3 sutras sagradas para os antepassados. 2 sutras chuva de néctar de manhã, o atalho, e à noite palavra do anjo. Fazer todos os dias e a sutra na cabeceira dela também, ok? Então, o avô também pode colaborar, deixa bem claro para sua filha, o seu genro, ou filho, ou a nora, que eles também precisam fazer isso. Pergunta número 7. Masculino, 62 anos, solteiro. Muitas pessoas consideradas bem-sucedidas usam estratégias questionáveis enquanto o sucesso é usado como vitrine. Será que o surgimento de postura questionável está relacionado ao medo de envelhecer, ao medo de não conquistar o sucesso e as exigências do mercado de trabalho? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é relativo, mas não há que se preocupar com isso. Se você está pensando em conseguir sucesso, leia os livros da Seitione e pratique. Não adianta só participar ou ouvir palestras. Se não praticar, não vai resolver problema nenhum. Okay? Leia o livro da Seitione e põe em prática. Já leu a Sutra passado? Está lendo a Sutra passado? Todos os dias, sem falta? Sábado, domingo, feriado? Então faça. Tem ido visitar o antepassado? Então visite. Tem praticado a meditação Shinsokana? Então pratique. Está pondo em prática o ensinamento, as normas fundamentais do praticante Seitione? Então coloque em prática. Aí não fique observando os outros, ele está conseguindo isso por causa daquilo. Não fique teorizando as coisas. Leia o livro da Seitione e coloque em prática. Ok? Muito obrigado. Seminário Especial da Prosperidade da Seichonoye do Brasil. Em 2026, vamos chegar na 39ª edição. São quase 4 décadas de sucesso e tradição. São milhares de pessoas dos 4 cantos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. A certeza que temos é que não é só um seminário com palestras, vivências e entrevistas. É um encontro de amigos.
É união e a confraternização das famílias. É fomento da economia local através do turismo. É despertar espiritual com crescimento pessoal e profissional. É o Deus da Seichonoye abençoando. É um momento único e especial feito para você. Você já tem um compromisso marcado com a prosperidade em 2026. Anota aí, dias 15 e 16 de maio, data do 39º Seminário Especial da Prosperidade da Seichonoye do Brasil. O lugar é um lugar paradisíaco, digno de pessoas prósperas como vocês. Bem-vindo ao Enotel Porto de Galinhas Resort, em Pernambuco. Além de desfrutar do 39º Seminário Especial da Prosperidade, desfrute também da cultura pernambucana, com suas ricas praias, com sua música marcante, como o frevo e o maracatu, com a sua culinária nordestina inconfundível. Prosperidade também é poder viver o melhor do Brasil. Saiba mais com a sua liderança local ou no nosso site sni.org.br/prosperidade. Então, vamos continuar. Muito obrigado para a parte 2. Para as pessoas que querem fazer pergunta, não escrevam no chat, escrevam para o e-mail estudo a verdade da vida, tudo junto, @sni.org.br. Estudo a verdade da vida, tudo junto, @sni.org.br. Tudo junto não é para escrever, não. É para não dar espaço entre as palavras. E esperar com paciência, porque tem muitas perguntas ainda na fila. Isso daí é infinito. É igual no mundo celestial. Por mais que você tire, não acaba. Sempre aparece mais. Para quem quiser orientação pessoal, ontem foi o dia inteiro orientação pessoal, não faltou ninguém. E pode ir na sede central, Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, 1266. Fica perto da estação Conceição do metrô. Desce na estação metrô Conceição e vai seguindo reto 2 quadras, já está na sede central. É aconselhável que você vá de metrô do que de carro, porque o carro tem que passar pelos faróis, pelos semáforos. E o metrô não passa pelos semáforos, então vai direto, assim, você não chega atrasado. Tem direito a meia hora, 30 minutos cada pessoa, por isso, chegando atrasado, vai perder tempo de explicação, porque em seguida já vem o horário de outra pessoa, ok? Telefone, caso queira comigo, então precisa agendar por telefone. Outros projetores que estão lá podendo atendê-los, desde que você chegue lá e esteja lá. Domingo, só na parte da manhã. Agendar pelo telefone, caso queira comigo, então tem que agendar por telefone, operadora 11 5014 2258. Então, chegando lá, o pretor que estiver lá poderá atender mais, caso queira comigo. Então, tem que agendar e esperar o nome da gente. Vamos ao tradicionais abraços. Abraço para Regional SP Pinheiros, Pedro Cavaniche. Abraço, Pedro. Paraná Palma, Sarete Luciano. Esses nomes são conhecidos. Também Campinas, SP Campinas, também conhecida, Vivi Pedro. SP São Paulo, Fernando Butti, também conhecido. Jabaquara, Neuza Borita. Minas Gerais, Araxá, Baltazar Assunção. Assunção ou Assunção. Goiânia, esse muito conhecido também, pretor Cleomar Henrique de Santana. Pretor Cleomar, eu estive aí na regional
na Academia de Goiás. Eu entendo porque não pôde comparecer, porque a capacidade estava lotada. Quando foi anunciado que o diretor-presidente, Zadalto, o pretor João, o JR, né? João Ricardo, que é de Brasília, lotou no mesmo dia, ficou lotado, e depois a pretora Cláudia, que é a diretora responsável da academia, ela sofria, ela não ficou careca porque era de cabelos bons, mas toda hora tocava o celular dela, não tem espaço, não tem espaço. Falou, já acabou no primeiro dia, ficou lotado no primeiro dia. Quem, quando soube, já ligou, já fez a reserva, essas pessoas tiveram direito. Então, teve pessoas lá de outros estados que compareceram e conseguiram a ligação. Então, por isso que o pretor Clamar não esteve presente. Goiânia, Fátima Bernardes, descobriram onde está a Fátima Bernardes de Goiânia. SP Araraquara, também conhecida, Valdeirês Minguim. Extraterrestre. O apelido dele é extraterrestre. Encontro Paranormal, não mencionou o planeta. MS Campo Grande, também conhecida, pretora Cida Colombo. Cornélio Procópio, Carlos Palácio. Kazuê Nagata, não mencionou a cidade. Kazuê, não esqueça de mencionar a cidade. Lá de Ourinhos, terra do professor Fumio Nishiyama, de Ourinhos, Elizabeth e Gabriel. Então, um abraço para todas as pessoas. Então, vamos falar sobre a importância da Sutta. Vamos deixar ligado o volume 2, a verdade. Vamos estudar a importância da Sutta. Ali na Sutta diz, ocorrendo a iluminação espiritual, imediatamente esse mundo se torna paraíso pleno de luz e o homem revela a sua imagem verdadeira, que é vida plena de luz. O homem revela a sua imagem verdadeira, que é vida plena de luz. Então, o que nós temos que entender, que a pessoa, quando entende a verdade, não é que começa a ver uma luz como um holofote, não. É ela que passa a irradiar luz. Jesus Cristo, quando fez o famoso Sermão da Montanha, ele mencionou o seguinte: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então, não adianta colocar uma luz embaixo de uma mesa, por exemplo, que não vai irradiar, mas coloca no lugar bem alto para que todos possam receber a luz. Ou seja, ele quis dizer o seguinte: vós sois a luz do mundo. Você tem que salvar outras pessoas, irradiar luz para outra pessoa, mas transmitir a verdade para que as pessoas conheçam a verdade. Aí você estará sendo a luz que está no lugar bem alto e transmitindo luz para todas as pessoas. Então, no passado, muitas pessoas fizeram isso. Eu lembro que nos anos 60, 70, 60 eu já fazia palestra, em 68 eu passei a pretor. Então, 50 e poucos anos que eu sou pretor, que eu atuo como pretor. Eu trabalhava, já trabalhando na empresa, também atuava como pretor nos fins de semana, à noite. Por isso que vós sois a luz, vós sois a luz do mundo. Então, qual é o significado desse texto? Por exemplo, ocorrendo a iluminação espiritual, imediatamente esse mundo passa a ser luz, passa a ver luz. Então, por exemplo, aquele caso da mulher que hospedou no hotel, cuja proprietária é uma pretora da Sitioné, ela acordou com a Sutra na mão, perguntando: onde encontra esse livrinho? Onde encontra esse livrinho? E ela, como a proprietária estava lá na recepção naquele dia, ela falou assim: eu que coloco lá em todas as gavetas do Criado Mundo, em todos os apartamentos que tem lugar para hospedagem, eu coloco uma sutra dessa em cada gaveta. Aí essa senhora falou o seguinte: já comentei esse caso, eu sofro de insônia há 5 anos. Então, quando eu me hospedo em qualquer hotel, a primeira coisa que eu faço, abrir as gavetas dos cômodos para encontrar alguma coisa para ler. Eu encontrei esse livro e comecei a ler. Menos de meia hora depois, eu estava dormindo. Fazia 5 anos que eu não dormia. Então, por isso que eu quero saber onde encontro esse livro, porque é muito miraculoso esse livro. Então, isso ocorre por quê? A pessoa lendo a verdade da vida, vem aquela paz interior. Começa quando lendo a revelação divina da harmonia.
reconcilia-te com todas as coisas da terra. A pessoa que não reconciliou, que mantém o ódio, a raiva, a tristeza, ela vive a coisa negativa. Mas quando ela reconcilia-te com todas as coisas da terra, é um choque, é uma água fria, gelada que vem na cabeça. Ela falou, puxa vida, é verdade. Então, muitas pessoas, quando falam, reconcilia-te, ela falou, é verdade. Igual aquele caso que eu citei na aula, quando eu falei sobre perdoar a pessoa com quem trabalhou, várias pessoas fizeram uma reflexão que guardavam mais o ódio do ex-colega, um ex-patrão, o ex-chefe da empresa que trabalhou. E quando perdoou na hora, como o caso daquele operador de câmera, eu falei, na hora que eu estava falando sobre isso na aula, ele falou, poxa vida, faz 5 anos que eu fui demitido, ou 10 anos, eu guardo mágoa do meu ex-chefe, do meu ex-patrão, porque ele demitiu todos os 10 cameramen que trabalhavam com ele. Eu estou segurando essa mágoa, a troco de quê? De nada. Ouvindo, enquanto isso ele estava operando a câmera, e fez uma alta reflexão. Mas eu vou perdoá-lo, não sinto mais nada por ele, não sinto mágoa nenhuma por ele, quero voltar a ser amigo dele, se eu encontrar na rua, vou apertar a mão dele, vou dar um abraço nele, para voltar a ser amigo. Tomou essa decisão. No dia seguinte, estava trabalhando, toca o celular dele, falou, você pode comparecer amanhã aqui no RH? Compareceu, falou, pois não. Falou, olha, traga a sua carteira profissional, que a partir de hoje você é um funcionário contratado da TV Bandeirantes. E assim, estava 5 ou 10 anos sem conseguir emprego, quando perdoou o ex-patrão, o ex-chefe dele, ele conseguiu emprego. Então, reconcilia-te todas as coisas da terra. Então é importante perdoar. Outro detalhe da Sutra Sagrada, a pretora Janira de Castro, lá da Brasília, a pretora em Grau-Master, ela foi supervisora da Regional Brasília. Hoje ela está com quase 90 anos, 80 e poucos anos. Aí um dia uma pessoa estava com AIDS, lá em Estados Unidos. Um brasileiro que morava lá falou, estou com AIDS. O que eu faço, professor? Ela falou, leia 1000 vezes a Sutra Sagrada, chuva de neve, na verdade. Ele, querendo ficar curado da AIDS, que naquele tempo não tinha cura, leu, antes de chegar nos 500, ele estava curado. Então, leia a Sutra. Eu também, aproveitando esse gancho, para muitas pessoas que estão com esse problema, também recomendei ler a Sutra Sagrada, ou então o livro A Humanidade e o Pecado. Uma pergunta. Qual a importância de se realizar a Sutra Sagrada para nossos antepassados e entes queridos? Então, se tem um caso que aconteceu em 1961, naquele tempo não tinha Sutra Sagrada em libreta pequena, só tinha 2 livros traduzidos para o português. Educação Divina, Treinamento Espiritual para a Humanidade e também o livro A Verdade da Vida, volume 1. Isso porque em 63, Mestre viria, então começou a divulgar. Foi publicado A Verdade da Vida, volume 1, e aí eu ajudava meu pai no comércio, ele tinha uma mercadoria pequena, aí minha mãe estava lá naquele dia no balcão, e quando veio uma cliente falou, Dona Tereza, eu fui no médico, e o médico falou que eu estou com câncer. Aí minha mãe falou assim, perguntou para ela, tem algum caso de câncer na sua família? Falou que tem. Meu irmão morreu de câncer. E ele aparece todas as noites no meu sonho. E como naquele tempo não tinha a Sutra livreto, mas tinha a Verdade da Vida, volume 1, que no final tinha a Sutra Sagrada, Chuva de Neve da Verdade. Aí minha mãe emprestou o livro e falou, essa parte final que você lê para o seu irmão, coloca um pano branco, acende uma vela, coloca um copo d'água, chama o seu irmão e vê esse trecho daqui até aqui. Passados uns 12 dias, 15 dias, ela voltou lá no mercadinho, falou, Dona Tereza, eu estava me sentindo bem e voltei para o médico que constatou que eu estava com câncer. E o médico falou que o câncer sumiu. E o meu irmão, que aparecia toda noite no meu sonho, no terceiro dia não apareceu mais.
Isso significa o quê? Que ele entendeu o conteúdo da Sutra Sagrada e despertou que ele é vida, é espírito. E que o corpo que está com câncer está enterrado no cemitério. Quando ele entendeu isso, que ele é espírito, é vida, é imortal, que o espírito é isento de doença, isento de pecado, é conforme a vida de Deus que nos fez, então ele entendeu e ficou curado desse problema. Outro detalhe fundamental que está no livro Mundo Espiritual de Ensino dos Homens, página 144. Ali consta o caso de um senhor que ele, dormindo, ele transpirava muito. Todas as noites, ele trocava o pijama 3 vezes e ficava molhado, transpirando muito. Aí ele foi na Setioné, aí o pretor perguntou assim, o senhor não tem alguém que morreu pensando no senhor? Imediatamente ele falou sim. Eu era noivo de uma moça na cidade que eu morava, uma cidade pequenininha, e quando eu fui para Tóquio, eu desfiz o namoro com essa moça. Mas ela estava grávida de mim. E ela, muito desolada, se jogou no mar e suicidou, morrendo afogada. Aí esse pretor falou, aí está a causa. E ela estava grávida, então o bebê que estava na barriga dela morreu também. Então o senhor precisava fazer sutra para ela e para o bebê também. Aí ela adquiriu uma religião espiritual e colocou o nome do bebê e pensando nessa ex-noiva. Leu a sutra com muito amor e fervor. Dia seguinte, viu que não trocou o pijama naquela noite. Estava sequinho. Significa o quê? Que o bebê e a ex-noiva, como morreram, ficaram embaixo d'água, o pijama dele ficava molhado. Trocava três vezes por noite. Mas naquele dia, ele despertava o bebê e a ex-noiva. Consequentemente, ele ficou curado. Graças à verdade que liberta, cujo conteúdo está na Sutra Sagrada, Chuva de Neve da Verdade. Para quem não conhece como se comportam as pessoas no mundo espiritual, leiam a Sutra Sagrada, leia também o livro Melhore Seu Destino, Orando para os Antepassados. Esse livro que eu citei também é muito bom, Mundo Espiritual, Destino dos Homens. Tem outro também que é Preleções sobre a Sutra Sagrada, Chuva de Neve da Verdade. Esse livro menciona como que é o mundo espiritual, ok? Cristo diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está no capítulo 8 do Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. E onde está essa verdade? Está no Velho Testamento? Está. Está na Escritura Budista? Está. Tudo que veio por inspiração divina contém a verdade. Está na Sutra Sagrada? Com certeza está. Porque veio por inspiração divina. Não foi escrito pelo cérebro do mestre Santana Rotina. E a Bíblia contém a verdade? Contém, mas está uma linguagem muito antiga. Você não entende. Para que possa compreender, quando eu fui no Japão pela primeira vez, em 1995, eu fui com o professor Fumio. Aí, em determinado momento, eu precisava de um caderno. Falei, onde eu aprendi o japonês clássico com meu pai. Em caderno em japonês clássico é Chomen. Aí eu falei, onde tem um Chomen, por favor? A turma deu e dizia, não se fala mais Chomen aqui no Japão. Agora fala Noto. Aí depois precisou sanitar e ficou Benjo, que é japonês clássico, era Benjo. Valorizado. Agora não se fala mais Benjo, agora é Toire. Ou seja, muitas palavras inglesas ficaram substituindo as palavras japonesas. Então, isso faz com que o japonês hoje não utiliza aqueles milhares de ideogramas que utilizavam antigamente. Agora, o japonês tem um ideograma, que é o kanji, tem 2 alfabetos, que é o hiragana e katakana. Então, usa o katakana, que é quando é para traduzir palavras que tem consoante, por exemplo, que o japonês não fala rato, fala rare, riroru. Então, não tem a letra L, rare, riroru. Então,
a palavra que termina em consoante, então se escreve um katakana. Então, tudo isso que contém a ver com inspiração, contém a verdade. Mas, lembrando que a Carta do Peru Vaz Caminha, que tem 526 anos, foi no ano de 1500 que ele escreveu a Carta para o rei de Portugal. Você entra no Google, escreva a Carta de Peru Vaz Caminha na íntegra. Você vai ver, você não vai entender muitas palavras que estão lá. A verdade atual está na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Aí o mestre Masaru Taniguchi fala assim: se a Seitonei viesse veio para a Terra com o objetivo de formar mais um ensinamento, não teria motivo, porque tem muitos ensinamentos, tem muitas religiões por aí que estão fazendo isso. Mas a Seitonei veio para transmitir a verdade em linguagem atual. Essa é a grande missão da Seitonei. É que está a diferença de você pegar uma pessoa que segue um ensinamento de 500 anos, 1000 anos atrás, ele não vai entender muitas vezes a verdade. Mas na Sutra Sagrada ele vai entender porque está em linguagem atual. Correto? Então, este é o objetivo da Seitonei. E 563 anos antes de Buda, de Cristo veio o Buda. 563 anos. Então, mais 500, cada 500 anos, em média, vem um iluminado enviado por Deus. A verdade liberta, esse caso aqui daquela senhora que tinha... Eu fui em Portugal várias vezes, mas segunda vez que eu estive em Portugal, fiz uma palestra em Lisboa. E aquele caso da mulher que tinha o rosto de... parecia ter 80 anos, mas na verdade só tinha 40. Aí eu falei... Ela falou que a vida dela sempre foi muito tumultuada, porque os pais separaram, o pai foi para Angola, que era província portuguesa, e ela ficou com a mãe em Portugal. Mas a mãe sempre chamou de vagabunda, sem vergonha, prostituta. Então ela cresceu com esse sentimento. E quando eu falei, a verdade, a sua mãe não falou a verdade eu vou te falar agora. Aí eu falei para fechar os olhos para sentir a verdade. Aí quando eu falei, repita comigo, eu sou filha de Deus. Ela não conseguia, eu falei, eu. Falei, impossível, eu sou filha de Deus. Foi quando ela parou e falou, mas é verdade que tu está falando? Mas é verdade que tu está falando? Sim. Você não acredita em Jesus Cristo? Sim, acredito que eu sou católica, apostólica, romana. Então analise, a única oração que ele ensinou não foi Pai Nosso que está no céu? Sim, ele disse Pai Nosso, não falou Pai de Jesus. Nosso, então todos nós somos filhos de Deus. Eu também sou filha de Deus? Claro. Como eu não tinha entendido que é filha de Deus, ela achava que era descendente de Adão e Eva. Adão e Eva. E que Adão e Eva pecaram, comeram o fruto da sabedoria. E que a serpente enganou a Eva. Falou para Eva, coma o fruto. Não é simbologia, porque a serpente não fala. E se Adão e Eva existiu realmente conforme está na Gênesis, e que raça que eles eram? Branco, negro ou amarelo? E também não fala também. E outro detalhe, fala sobre Caim, Adão e Eva, depois nasceu Caim e Abel. E Caim matou Abel. Mas depois fala que Caim casou com uma mulher. Onde apareceu outra mulher, se Deus só colocou um casal no paraíso? Então é simbologia de que se o espiritismo for dominado pelo materialismo, a tendência do homem é sofrer. A mesma coisa que você tem um carro movido a diesel, coloca um álcool lá para economizar, o carro não vai andar, porque foi construído para andar a diesel. Da mesma forma, o ser humano, que é filho de Deus e Deus é amor, quando nós não vivemos com amor, vivemos com ódio, mágoa, ódio, inveja e outras coisas a mais, todos esses sentimentos nefastos vão se materializar em forma de doença. Então não vai ser um caminho feliz. Vai ser um monte de problemas e doenças no corpo e você vai importar a sua vida. Mas se você perdoar, viver com amor, compreendendo que é filho de Deus e que é a mesma vida de Deus, vida eterna, indestrutível, imortal, você vai compreender a verdade. Como aquele caso daquela senhora, isso aconteceu na década de 60, na década de 70. 1976, 77, eu tinha feito uma palestra na Academia de Ibiúna, a última palestra do dia. Aí eu saí pelo lateral, fui no corredor masculino, porque o meu cunhado estava lá como seminarista. Aí, antes de encontrar meu cunhado, vieram duas mulheres
uma delas com o rosto, cabeça fechada, olhos fechados, e cabeça baixa, me ajuda, professor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu estou com medo de morrer, estou com medo de morrer, não consigo dormir 3 meses, estou com medo de morrer, e sempre com a cabeça baixa. Eu falei, quem está com medo de morrer não é você, é um antepassado seu que morreu e não sabe que eu morri, ele pensa que está vivo. Eu vou falar com ele, eu não estou vendo, não sou clarividente, mas ele está do seu lado, com certeza. Você que está ao lado dela. Você já morreu, mas não morreu. Você morreu, quer dizer, significa seu corpo carnal já está enterrado no cemitério, mas você não morreu porque você é espírito, é vida eterna de Deus. Agora vá para o mundo espiritual. Falei isso em 10 segundos. Na hora da levantou a cabeça, passou, passou. Por que passou? Compreendeu a verdade. O espírito compreendeu que a vida eterna é a vida imortal de Deus. Aí foi para o mundo espiritual, conforme ele pediu. Vá para o mundo espiritual, porque lá é o seu lugar. Então, esta é a verdade. Na festividade de São Antônio, final de 90, um senhor conheceu o Sidney pela televisão. E naquele dia, se reuniu muita gente lá na academia, porque muitas pessoas não era transmitido pela internet. Então se formavam caravanas e caravanas e chegava a juntar 17 mil pessoas naquele espaço pequeno que não dava nem para andar. Aí o senhor, que conheceu o Sidney lá de São José do Rio Preto, eu lembro o nome dele, que era Marco Aurélio, sobrenome eu esqueci, eu não lembro. Ele conheceu o Sidney pela televisão e foi assistir pela primeira vez a reunião lá na regional São José do Rio Preto. Aí, na segunda vez que ele foi participar, estavam se formando caravanas para a Academia de Ibiúna, que era para a festividade de Santana Roso. Ele se inscreveu e foi também. Aí, na primeira parte, que é a oração paz antepassado, propriamente dita, aí depois vem o intervalo, o almoço, e depois, na parte da tarde, orações para os anjinhos anônimos, aqueles anjinhos que não foram batizados pelos pais, que foram ignorados pelos pais, não tem nem nome, nem orações fizeram para ele. Então, ele tem um monumento, que é o monumento dos anjinhos, é dessa forma, simbolizando o pai e a mãe, e uma bola no meio. Isso foi feito por um artista plástico. Então, ele simbolizando o pai e a mãe, e a bolinha no meio, o feto. Esse feto está lá, esse monumento foi construído lá na Academia de Ibiúna. Então, ele quer terminar a parte da manhã, oração dos antepassados, veio o intervalo, e aí ele foi no sanitário. Saiu do sanitário, foi encontrar com o pessoal da regional, porque ele conhecia as pessoas lá. Aí estava conversando, ele disse, espera, está faltando uma coisa, está faltando uma coisa, está faltando uma coisa. Aí ele falou, poxa vida, já sei, as muletas. Ele não percebeu que estava curado. Deixou as muletas lá no sanitário. E saiu andando sem perceber que estava curado. Mas por que aconteceu isso? As pernas simbolizam pais antepassados. Como os antepassados receberam aquela oração da verdade, de 17 mil vozes orando, a Sutra Sagrada Chuva e da Verdade, esses antepassados se libertaram, as pernas dele ficaram curadas. Por isso que ele esqueceu as muletas no sanitário e saiu andando normalmente. Ele ficou curado com a Sutra Sagrada que foi oferecida e as verdades na oração matinal. Ok? Então, isso é a vantagem da Sutra Sagrada. E outro detalhe, só mais um assunto, a cura do filho. No livro Preleções sobre a Sutra Sagrada, Chuva e Néctar da Verdade, página 137, edição 1, menciona o seguinte relato do pai. Jamais esquecerei aquela data, final de julho de 1942, quando regressei do trabalho, encontrei meu filho, na época com 6 anos, desanimado, sentindo frio. Minha esposa disse que deveria ser resfriado. Demos um remédio para ele resfriado e ele dormiu. Na manhã seguinte, os dedos das mãos e dos pés estavam retorcidos, deformados. Assustado, levou para o médico. Após o exame, constatou que ele estava com poliomielite. Aí, conversando com as pessoas, eu adquiri a Sutra Sagrada e realizei a leitura. No início não entendia nada, mas esqueci de tudo e continuei com a leitura como um louco, devorando a leitura para os antepassados. Como louco,
apenas com o sentimento de dar alegria para os antepassados. Apenas com o sentimento de dar alegria para os antepassados. Por favor, tenha isso sempre em mente. Dar alegria para os seus antepassados. E com esse sentimento que, como o senhor é Sutra, devorando a Sutra, repetidas vezes. Certa noite, após cerca de um mês, quando efetuava a leitura da Sutra Sagrada, meu filho disse eufórico: meus dedos das mãos ficaram retos. Eu fui até o quarto verificar, porque escutou a voz do filho. Aí foram verificar. Eu verifiquei, não era mentira, os dedos dele estavam retos. Não estava mais retorcido. Se curou. Eu pulei. Aí o pai dele, eu pulei de alegria, murmurando: muito obrigado, oh, muito obrigado, muito obrigado. Chorando, disse: muito obrigado. É uma graça da chuva de néctar, da Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Por isso, não deixe de ler a Sutra para o antepassado. Não deixe. Ah, mas não consigo. Alguns dizem. Quando você é dona de você mesmo, domine seu estado mental e faça o que tiver que ser feito. Dê alegria para os antepassados. Todos os dias sem falta. Muito obrigado. Como você costuma celebrar momentos importantes de sua vida? O Ano Novo sempre nos traz o desejo de recomeçar, de renovar esperanças, de viver algo diferente. E se na virada de 2027 você celebrasse de um jeito diferente? Não apenas com fogos e festa, mas com paz, gratidão e conexão espiritual. Você é o nosso convidado a viver uma verdadeira festa da alma. Dias para se reconectar com o sagrado dentro de você, agradecer por tudo o que viveu e abrir o coração para o novo que vem. Serão dias de estudo, reflexão e práticas dos ensinamentos. E dessa vez, essa experiência continua na Bahia. Preparamos um pacote para Salvador com saída no dia 2 de janeiro, que inclui hospedagem, city tour pelos principais pontos da cidade, passeio pela Ilha dos Frades e momentos livres. Tudo organizado para que você aproveite cada instante. Consulte o pacote de viagem com transporte, hospedagem, acompanhamento e cada detalhe pensado para que você possa se concentrar no mais importante. Informações e reservas pelo telefone e WhatsApp 71 3635 1519. Comece o ano novo com luz, amor e propósito. Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho. Seminário de Ano Novo. Uma oportunidade única em sua vida e na de sua família. Prepare sua mala. O despertar de 2027 começa na Bahia. Prosperidade, saúde e felicidade em suas mãos. Esse é o tema central da Conferência da Luz 2026, um evento promovido pela Seichanuye do Brasil para toda a família. Com uma programação prática orientada para quem está iniciando no ensinamento. Este evento traz também a oportunidade de compartilhar vivências que desperta a nossa natureza divina de filhos de Deus. Ao longo desses momentos, você vai aprender a dominar as leis mentais e compreender na prática como manifestar no dia a dia a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia que já existe em todos nós. Assim, é possível transformar a própria vida, manifestar quem você realmente é e entrar em equilíbrio com todas as áreas, promovendo um desenvolvimento pleno. O evento conta com a orientação de um preletor regional da Seichanuye e inclui um momento muito especial, a meditação Shinsokan de oração mútua, onde todos se unem para orar uns pelos outros. Sua presença neste evento marca o início de um novo caminho, rumo à saúde, à harmonia
e a prosperidade para você e sua família. Confira o local mais próximo de você. Acesse sni.org.br e participe. Conferência da Luz 2026. Esperamos por você. Muito obrigado.